Tá ao vivo. Opa! Olá, pessoal, tudo bom? Prazer enorme estar recebendo vocês aqui. Essa é a live de lançamento da revista física do coletivo Anhanguera Luta e Resistência, a revista Memórias do Morro, nosso projeto que está aí rolou aí, né, pelo bairro de 2019 até o comecinho da pandemia aí, né, onde a gente podia estar presente, fazendo eventos, abraçando o pessoal, batendo papo, trocando ideia. Ô, Jeff, só muta os outros microfones, por gentileza. Enfim, aí com a pandemia a gente teve que adaptar as coisas para fazer, enfim, eventos de lives, assim como todo mundo tem feito. Mas é isso aí. Vamos para cima. Hoje, então, é um dia feliz. Eu estou muito feliz, estou animado pra caramba. Recebendo aqui a Sara Casella e a Marta Conceição, né? Então, são duas pessoas assim que participaram do processo de construção do bairro, que vivenciaram, que viram o Morro Doce crescer, viram várias lutas. Assim, tô muito orgulhoso de ter as duas, porque assim, eu morei no Morro Doce por 23 anos, não, desculpa, 22 anos, né, 22, 21 anos mais ou menos, né, então cresci, desde os 5 anos eu cresci em Taipas, aliás, nasci em Taipas, cresci no Morro Doce, desde os 5 anos vivendo lá, então assim, é um lugar que eu gosto muito, que tem um carinho enorme e que motivou, porque é exatamente por isso também que motivou a gente a construir essa revista para contar as memórias, né, para criar um senso de pertencimento nas pessoas, nos moradores, para que valorizem o bairro, para que conheçam as pessoas que participaram, para que novas lutas possam acontecer, né? Isso é extremamente importante, porque um dos objetivos dessa revista é justamente colocar a política fora daquele eixo da corrupção, fora daquele eixo que é de uma linguagem difícil de conversar, que é uma linguagem que só fala de economia, inflação, essas coisas, mas na verdade a política é a coisa mais simples que tem na vida, né? Que é justamente isso que a gente está apresentando na revista, né? É a construção, é o diálogo, é a batalha do dia a dia, é você sair, pegar um busão para conseguir uma grana para seu filho, para sua filha, sustentar a sua casa. Essa é a política do dia a dia, da honestidade, né? Como eu posso dizer assim, são coisas simples da vida, né? Essa é a política boa, e que não é só aquela institucional que aparece, que é eleição, que aparece aí no bairro de 4 em 4 anos, que a gente sabe muito bem como que funciona, né? Então tem outras formas de fazer política, é isso que a gente está mostrando, e temos dois exemplos aqui maravilhosos. Então, que vai ser a live? Vou só explicar a dinâmica. Estou só dando uma introduzida aqui brevemente do que a revista fala, e depois eu vou começar a perguntar, assim, bater um papo mesmo. A ideia é justamente bater esse papo com as duas convidadas, com a Marta e a Sara, sobre as experiências que elas viveram, né? Claro, a gente tem o conteúdo da revista, que conta parte dessa vivência que elas tiveram, né? Mas a gente não vai focar todo no conteúdo da revista, né? A revista está disponível aí nos nossos links na nossa página do Anhanguera Luta e Resistência. Procura lá no Facebook, Anhanguera Luta e Resistência. Aí vocês devem estar vendo, né? Na verdade, pelo próprio Facebook, ou enfim, o YouTube. Eu acho que a gente está espelhando no YouTube também. E abram lá a revista, tem um conteúdo maravilhoso. A gente vai apresentar ela assim, a gente vai apresentar um vídeo já sobre ela em versão física, né? Que é um vídeo que a gente fez para mostrar assim, porque ela já está disponível há mais de um mês, né? Se não me engano, há mais de um mês aí a versão digital dela, ela tá ali atrás da Sara, tá ali, ó, a gente tá vendo do outro lado aí. Ali a versão física, a Sara tá com ela ali. É uma versão muito bonita, assim, enfim, é um trabalho que durou mais de um ano, e que a gente está apresentando para vocês. Então a gente está falando basicamente o que é memória, né? Só para a gente situar assim nesse conceito que a gente trabalhou.
para não ficar uma coisa muito acadêmica também, a memória que a gente está tratando não é aquela coisa exatamente que você lembra, assim, que o seu cérebro consegue captar, enfim, você não lembra, por exemplo, o que você almoçou ontem, o que você tomou de café. Não é bem isso que a gente está falando, né? Essa memória que a gente está falando é uma memória que passa de geração para geração. É uma memória que, mesmo que você às vezes não tenha lembrado, aliás, não tenha vivido aquilo, você consegue contar, porque isso foi contado por outras pessoas, né? Os povos originários, eles têm como livro, por exemplo, o pajé, né? Porque ele conta tudo para eles, né? E a gente tem outras pessoas na nossa sociedade, na nossa família, enfim, em volta da gente, no nosso convívio social, que fazem essa função também, né? Seus avós, os seus pais, os avós dos seus amigos, os seus professores e assim por diante. É dessa memória que a gente está falando, essa memória que é coletiva. Essa memória coletiva que ela guarda pontos de referência, ela guarda lugares de memória, então alguns lugares que todo mundo... Então, esses dias a gente fez dois posts, né? A gente fez no Facebook essa semana, que foi o post do parquinho que tinha na Quinta Área e o post das fanfarras no Paulo Prado. Né? Deu uma repercussão muito positiva, muito bacana, muita gente gostou. A gente postou lá o parquinho que tinha na Quinta Área. Então, o parquinho ele é um lugar de memória, era um lugar de lazer, que as pessoas, ao verem, né, conseguem sentir algo de que te remete lá para o passado. Né? Então, seja ele positivo, seja ele negativo, nesse caso, geralmente era algo positivo. Né? Então, as fanfarras do Paulo Prado, do Gusmão, mesmíssima coisa. Né? Então, muita gente, nossa, a repercussão foi gigante, alcançou mais de 1.500 pessoas esse post do Paulo Prado, foi bem bacana, a gente pegou 2 fotos do acervo do Paulo Prado mesmo, a gente foi lá na direção, solicitou essas fotos, a gente tem um acervo nosso que está guardado, vai ser disponibilizado no nosso site, que a gente vai lançar bem em breve. Esse site vai ter várias fotos do bike, o pessoal gostou bastante, a gente vai disponibilizar. Então lá tinha uma foto de uma fanfarra de 95 e outra de 79, né? Muito bacana. Então é isso que é memória coletiva. Né? Então eu mesmo não participei, eu não estudei no Paulo Prado, eu rodei ali várias escolas no Morro Doce. Né? Eu estudei no Maria José do Pré, depois estudei no Projeto Arco-Íris, depois eu fui lá para o Jardim Britânia, fiz parte do ensino fundamental no Jardim Britânia. O final do meu ensino fundamental eu fiz no Marília Dias, eu sou da primeira turma do Marília Dias, a primeira turma que foi formada ali no ensino fundamental 2, né? E depois, aí no ensino médio que eu saí, fui para o Alexandre von Humboldt lá na Lapa. Então, mas eu não sou do Paulo Prado, mas eu via as fanfarras. Né? Tava na rua, era um negócio que chamava atenção, era bem, bem legal. Né? Então, as do Gusmão também. Isso que é memória coletiva. E uma outra coisa legal assim, aliás, um outro conceito que a gente está trabalhando na revista é o de esquecimento, que também, já que essa memória ela não tem tanto a ver com o cérebro, assim, com algo que processa e que tem um lapso, essas coisas, o esquecimento também. O esquecimento que a gente trabalha é algo que é intencional, porque se existe uma memória, aliás, se existe o conceito de memória desse sentido que a gente está dizendo, existe uma memória que ela é oficial, porque se a memória ela é transmitida por pessoas, aqueles meios de transmissão que conseguem alcançar a maior quantidade de pessoas irão consequentemente transformar essa memória em uma memória que seja mais oficial, vamos dizer assim, ou que ela alcance muito mais pessoas. Então, que é o caso mesmo da memória oficial do Estado de São Paulo, que tem nos bandeirantes uma figura como se fossem os exploradores, aquelas pessoas que abriram caminho para o desenvolvimento da cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, na verdade, né? Então, essa é uma memória que ela tem como objetivo também enaltecer o Estado de São Paulo por meio dos bandeirantes, mas o que ela esquece? O que ela propõe de esquecimento ali? Toda a luta dos indígenas, né? Os bandeirantes, eles são, pelos livros de histórias, pelos registros, eles são responsáveis por grande parte do genocídio dos povos originários, povos indígenas. Né? Essa exploração que eles fizeram da cidade, do estado de São Paulo, não foi uma exploração simplesinha, vamos lá pegar enxada, carpinar, abrir mato e vamos, não, já tinha gente morando aqui.
entendeu? Não tinha espaço, esses espaços não eram vazios. Quando os portugueses já chegaram para cá, evidentemente, a gente já tinha gente habitando aqui. Nada disso. O domínio, ele não é feito só do homem pela natureza, ele é do homem pelo homem, em cima do homem, em cima da mulher também, né, evidentemente. Então, esse é o esquecimento que a gente está falando. Então, são esses dois conceitos que a gente trabalha, principalmente na revista. E agora a gente vai mostrar a revista física, e aí eu vou partir para a conversa mesmo, que eu já falei bastante, vamos deixar a mulherada falar aí. Vamos rodar agora um vídeo, breve vídeo, tem 3 minutinhos, mostrando a revista física. Vamos lá. Violento. Então, ao longo dessa publicação, vocês verão materiais exclusivos, além de fotos. Aqui são mapas, fotos das escolas, depoimentos, origem do nome, uma linha do tempo que a gente traçou desde 1500 com os povos originários e os bandeirantes, entre eles o Anhanguera. Os principais acontecimentos do nosso bairro por década, então até 2010. Uma poesia da nossa moradora Ariane, os principais momentos da luta pela moradia. Tem muito material legal aqui. Espero que todos gostem. Você que é mais velho vai se lembrar de muitas coisas. E você que é uma pessoa jovem ou um novo morador do nosso bairro, vai saber como que as coisas aconteciam antigamente até se tornar o nosso bairro que nós conhecemos hoje. Tá? Essa revista nós entregaremos para as escolas, nas bibliotecas das escolas, bibliotecas da região, pontos de cultura e para os moradores. Você que não tiver acesso à revista física, poderá também baixar todo esse material através do nosso site do Anhanguera Luta e Resistência em formato PDF. Então aqui fica um convite para a leitura. Memórias do Morro. Bacana. Aí foi o vídeo da Thaís, a nossa outra integrante do bairro, mostrando, aliás, do coletivo, né, mostrando a revista. Agora eu vou pedir, por gentileza, para a Sara se apresentar primeiro, falar o nome dela, o que ela faz, e assim, onde ela mora no Morro Doce, quanto tempo ela mora. Depois a gente passa para a Marta, a gente faz um bate-papo aí. Se apresente, por gentileza, Sara. Muito obrigado por você ter aceitado o convite. Boa tarde, então eu sou a Sara, eu moro no meio, né, do bairro. Eu falo que hoje eu estou perto dos pontos turísticos do bairro. Eu moro aqui no Jardim Santa Fé, mas aqui perto das pizzarias, do ladinho da Paulo Prado, perto do Remo, na frente da escola do Edgar Carone. Eu vejo, a minha vista é o Jardim Britânia e o Pico do Jaraguá. E estou bem feliz, né, de participar nessa tarde do coletivo e no lançamento da revista Memórias do Morro, porque é como o Carlos falou, né, as memórias são muitas. E falando de Paulo Prado, então, aí mexe mesmo com o afetivo, né? Eu estudei na Paulo Prado os 8 anos de ensino fundamental, né? Do primeiro aninho até o 8º naquela época. Fui fazer magistério, o Cefam. Trabalhei no Centro Santa Fé por muitos anos e hoje eu estou coordenadora pedagógica da Paulo Prado. E estou lá naquela foto, né? Mostra a fanfarra, mas lá atrás, na foto de 95,
tem as pessoas que seguram. Nossa, para nós eram as guardiãs da bandeira, do estandarte da escola, a faixa. Então, eu estou ali segurando, porque eu estava no 8º ano, no 7º ano, na 7ª série, né? E era, como eu posso dizer, a sombra da professora Tioco, né? E da chegada da professora Valéria na escola, e foi fantástico toda a vivência que a gente teve na Paulo Prado. E li os comentários, né, quando vocês postaram as fotos, que de tanta gente dizendo e de tanta história surgindo, né? E essa história coletiva, essa história que é construída por todos. E na abertura do Carlos, ele falou dessa questão de quem somos nesse local que a gente habita, né? Então, eu estou no bairro desde 1986, morando. Mas os meus pais compraram o terreno aqui, né? O meu pai comprou da antiga Esusa, toda uma dificuldade grande, enorme, para conseguir pagar o carnê. Depois a construtora acaba falindo e fazendo os depósitos para pagar o terreno em juízo. Então, toda essa história a gente foi vendo acontecer como criança. Então, desde 80 eles têm o terreno aqui. Em 81, meus tios já vêm morar aqui do ladinho. Os meus primos nascem aqui e a gente estava na Brasilândia e vinha para cá. Então, o vir para cá tem toda a sua história também, né? De descer lá na Anhanguera, de atravessar a pista, né, com todos os perigos que tinha. Alguém lá nos comentários falou, lembra da construção das passarelas, que isso foi luta também. Sim, porque a gente descia lá na Anhanguera e entrava no bairro, né, atravessando, pulando o guarda-reio, que era todo de madeira, verdinha, né, era uma divisória que tinha ali na Anhanguera, e a gente atravessava por ali. Tanta coisa e tanta memória a gente vai sabendo, e para a chegada do bairro que a gente tem hoje, ele teve uma história de luta, né? Então, quando a gente resgata essa memória e ouve das lutas que a gente fez parte, é preciso a gente lembrar de tantos nomes importantíssimos, né? Que a dona Marta, com certeza, vai falar ainda mais. Por quê? Porque ela fala dessa vivência, eu ainda como criança e vocês lá já na luta, né? E brigando. Por isso que a gente tem hoje no nosso bairro. Então, Genoveva, Maria Madalena, Tião, tanta gente boa que continua aqui no nosso bairro e que tem história nessa luta. Por quê? Porque nós somos cidadãos que não somos inerentes nessa história. Não, a gente não é neutro. Para ter o bairro que a gente tem hoje, houve luta, houve bastante desgaste emocional, físico, para que a gente chegasse até aqui. E é por isso que eu acredito que nós somos seres políticos, não partidários. Partido a gente vai escolher, mas quando a gente está num local e a gente está para transformá-lo, a gente é um cidadão político, porque a gente faz escolhas. E essas escolhas ficam na memória, e essas escolhas fazem diferença. Elas vão transformar o lugar que a gente está, para bem ou para o não bem. Né? E quando a gente olha para o nosso bairro, e eu, né, chegando aqui, então, em 81, quando eu nasci, aqui, os meus pais já tinham o terreno, e vinha sempre, né, até aqui. Então, acompanhei a chegada no bairro, as compras que se faziam nas quitandas que tínhamos aqui no Morro Doce, o não estudar, né, o primeiro ano, logo que eu fiz 7, porque a minha mãe só poderia fazer minha matrícula lá no Gusmão, e para chegar no Gusmão, olha onde eu estou bem aqui, bem pertinho, né, tinha que atravessar o Canaã, que era o canavial, né, e tinha quantas histórias a gente não ouviu, né, e não tem memória desse canavial, né, para chegar até o Gusmão. Então, eu não fui.
né? Fiz a educação infantil primeiro lá na Associação no Britânia, depois estudei mais um ano na EMEI Maria José do Pré, para depois ir para Paulo Prado para fazer o primeiro ano. É muita história, é muita luta, é muita transformação do local que a gente está. Então, obrigada por fazer parte dessa memória, de contribuir com a memória daqueles e daquelas que construíram também o nosso bairro. Obrigada, Carlos. Valeu, Sara. Agora, aí já eu volto para a Sara também, vamos bater um papo, porque eu mencionei agora há pouco que estudei no Maria José do Pré, ela falou que também estudou. É uma história... eu não sei se a dona Marta, ela nasceu aqui, mas vamos lá. Então, Marta, vou pedir para a senhora se apresentar para a gente, por gentileza, agora, contar um pouquinho de como a senhora chegou aqui, onde a senhora mora hoje, por favor. O microfone dela tá fechado. Abre lá, Jeff, por favor. Aí, valeu. Boa tarde a todos. Eu sou a Marta, eu moro aqui no Morro Doce. Eu vim para cá em 79, 7 de outubro de 79. Eu morava antes lá na freguesia do Ó. E o meu irmão foi transferido, a firma dele transferiu ele para cá, para o Morro Doce, para trabalhar ali na Anhanguera, fazer uns galpões que tem ali na Anhanguera. E depois eu pagava aluguel lá. O meu irmão disse assim para mim, vamos para o Morro Doce, lá tem casa, é bem mais barato. Aí o aluguel. Aí eu pensei bem e vim para cá. Aí cheguei aqui, fiquei morando aqui na rua mesmo, Mário Palmério, onde eu moro aqui na Mário Palmério, número 93. Fica perto aqui da antiga, era uma escola antiga Britânia. Hoje é Milena Benedito. E eu moro aqui há quase 40 anos, acho que 38 anos e pouco. E aqui eu consegui também, que nem a Sara estava falando, com muito sacrifício, comprar também o meu terreno. Aí fomos construindo aos pouquinhos. E aí fui vendo meus filhos crescerem. E aí a minha vontade era muito de trabalhar fora. Ainda quando eu mudei para cá, eu ia trabalhar lá na freguesia do Ó. Saía daqui, ia para a freguesia do Ó, que era uma viagem. Deixar minhas duas meninas pequenas para ir trabalhar, para ajudar na despesa da casa do meu esposo. Aí depois foi continuando assim, essa luta, minhas crianças cresceram. A minha menina também estudou no Maria José do Pré, as duas. Depois a mais velha veio para cá, para o Sebastião de Oliveira Guzmão. E a segunda, que é a Elisângela, ficou lá no Paulo Prado. Depois do Paulo Prado, ela foi fazer Cefam também, igual a Sara já disse também. Ela fez Cefam, hoje ela é formada em professora. E a nossa luta é essa. E vendo o bairro muito pobre, com muita dificuldade, não tinha nada. Aqui na rua que eu moro hoje, quando eu mudei para cá, só tinha 3 casas, que era sem barracões mesmo. E para a gente levar as crianças lá para o Maria José do Pré, só tinha canavial, e tinha muito brejo, a gente tinha que passar ali pelo meio para levar as crianças, tanto que no tempo de muita chuva, as crianças tinham que ir com bota de borracha, a gente levar o tênis delas dentro da sacolinha para chegar lá na escola, limpar os pezinhos delas e pôr o tênis delas. Então, assim, foi muita dificuldade mesmo. Muito mesmo. Aí fui aos poucos ajudando meu esposo, aos poucos nós fomos construindo a nossa casa, onde nós estamos até hoje aqui. A luta é grande e é muito, assim, prazeroso a gente ter acompanhado. Para mim, assim, é uma gratidão muito grande ter acompanhado todo esse sofrimento, agora a gente vê se desenvolver aqui do Morro Doce, aqui da Parque Anhanguera. A gente está vendo o desenvolvimento, né? A luta de muitos, de tantos, que no momento tinha a Genoveva, tinha a Sebastião, a Madalena, são meus compadres, tinha o Celso, a Sônia, José do Carmo, Terezinha de Fátima, e mais outras pessoas. Tudo envolvido, infiltrado também ali
nesses trabalhos. E assim, nós fomos crescendo junto com o desenvolvimento do nosso bairro. E eu quero também agradecer ao Carlos, agradecer a todos, agradecer a minha menina, que está aí do outro lado, por essa oportunidade de poder estar aqui falando um pouquinho daquilo que eu sei, que eu acompanhei. Foi com muito esforço, com muita luta, mas nós estamos aqui. Obrigada. Muito obrigado, dona Marta. Então, assim, são duas histórias, aliás, são 3 pessoas aqui, né? Eu também como morador do bairro, então eu tô mediano aqui, mas também morador do bairro, que tem histórias... Para você ver, né? Uma coisa que a gente conta na revista é que várias das lutas do bairro, elas vão se repetindo, porque o bairro ele é muito grande, né? O Distrito Anhanguera, pelo IBGE, lá no censo de 2010, que já eles faziam uma projeção de que esse ano a gente teria mais ou menos cerca de 110 mil, 107 mil pessoas no distrito, né? Então, considerando aí todos os bairros, né? Você tem Sol Nascente, Sulina, Morro Doce, etc. Né? Mas a gente sabe que esse número pode ser muito maior do que mais de 100 mil pessoas. Né? Todo dia eu pegava a lotação aí, todo dia eu via gente diferente, eu nunca vi um bairro desse jeito. Você presta atenção, você que pega a lotação todo dia, você olha para a lotação do lado para o outro, todo dia tem alguém diferente do seu lado. Né? Então, e pode ser no mesmo horário. Né? Você sai, sei lá, 8, 7 horas da manhã para ir trabalhar, para estudar, volta à noite e é sempre gente diferente. Mas, enfim, né, as lutas elas vão se repetindo, né? A gente vai mostrando isso, porque geralmente a luta mais forte é por moradia. Depois da luta por moradia, você tenta conquistar outras coisas, é o asfalto, é a água, é a creche para as crianças, e assim vai. Então, nessa trajetória da Sara, eu queria perguntar para ela, já que ela tem um papel no centro pastoral importante, né? Eu queria perguntar para ela qual que era esse papel, né, para ela dividir com a gente essa história, e na época que você era de lá, como que você enxergava o papel da igreja também, a importância da igreja na construção do bairro, né, que a gente sabe que a Genoveva, a própria Marta também, vieram da igreja, né? A igreja tinha um papel político muito forte. Como que você via essa relação e qual que era a sua relação com a pastoral? O Centro Pastoral Santa Fé e as suas memórias também, né? O que é que a gente viveu ali naquele espaço? Eu conheci, na minha época de Paulo Prado, já de EMEI e depois na Paulo Prado, eu conheci uma família bem atuante na Igreja Católica, aqui na comunidade São Francisco, que é a Magda, né? E a Magda tem 4 filhas e uma delas estudava comigo, a Juliana. E essa família da Magda, muito próximo também à família da Madalena, né? E do Tião. Então, a minha chegada, quando eu chego aqui no bairro, e eu trago um histórico de estar na igreja protestante, de ser evangélica. E chegando aqui, me aproximo muito da Magda, da Madalena, por meio dessa amiga em comum, que é a Juliana. Então, todas as lutas, a primeira luta por educação, a gente vê um movimento do MOVA, para ter o supletivo, né, a educação de jovens e adultos na Paulo Prado. Meu pai participa nesse momento, ele volta a estudar na EJA da Paulo Prado, lá na primeira turma, em 1988, 89, um movimento aí da igreja já. Então, a Magda começa lá na casa dela um grupo de alfabetização, esse grupo se expande e vira uma luta, né? E 88, 89, a Paulo Prado assume aí, né, numa educação formal, a educação de jovens e adultos. É lá nessa casa, de novo, pensando
na campanha da fraternidade, que vem um histórico de fazer uma contagem e perceber que eram poucos os estudantes que concluíam o terceiro ano do ensino médio e ingressavam na universidade. E aí eram N os motivos, né? O acesso, a distância e assim por diante. Então, lá de novo, Magda, Madalena, Miriam, se juntaram e começaram a dar reforço para esses estudantes prestarem o vestibular. Esse movimento cresce tanto que elas vão lá na faculdade, né, que todo mundo conhecia o Santa Fé, como o quê? A faculdade. E o que era aquela faculdade? A faculdade nada mais era do que, antigamente, ele foi um espaço, na luta dos queixadas, Padre Miguel, né, um jesuíta, que vem para essa região, também operário, um padre operário, e recebe, os jesuítas, na verdade, receberam esse terreno nessa luta dos queixadas. E aí, por alguns anos, a Faculdade de Teologia e Filosofia dos Jesuítas é nesse espaço, né, que a gente conheceu por muito tempo como Centro Pastoral Santa Fé. A faculdade já não estava mais ali, fazia muitos anos, mas tinha a comunidade dos jesuítas e das irmãs de Santo André nesse espaço. Então, a Magda, a Madalena, a Miriam e outros se reúnem e vão a esse espaço para falar com o Padre Miguel e falar, olha, a partir da campanha da fraternidade, a gente pensou que é necessário fazer uma ampliação desse projeto. E a gente não tem nas nossas casas condições de fazer isso. Podemos usar o espaço? Nesse momento, o Padre Miguel cede o espaço, né? Como só cedeu, uma outra pessoa que tinha uma perua levava daqui do bairro, olha as lutas de novo, né? Para chegar ali no Santa Fé, à noite, não era tão simples assim. A gente não tinha ainda as luzes ali na estrada, né, de acesso. E aí, o que acontece? Essa pessoa leva, só que o Padre Miguel, entendendo esse movimento todo, a partir do segundo semestre de 97, assume o pré-universitário, e desse pré-universitário, outras coisas surgem, como o supletivo feito online, à distância, né, por fitas, cassetes. Então, existiu um movimento para preparar para o pré-universitário e existiu um movimento ali também para que as pessoas pudessem concluir o seu ensino fundamental e o seu ensino médio. E esse grande movimento de educação popular começou a se desenvolver e fazer parcerias com outros grupos, né? Então, a gente conseguiu, com os movimentos de perus, né, a Madalena presente lá na luta do Recanto dos Humildes, e esse nosso movimento de educação popular fez história, né? Alguém lembrou agora há pouco das festas juninas, mas mais do que isso, o Centro Santa Fé tinha um mote, né? um emblema que era a questão do arco-íris, que era essa aliança de Deus com o humano, e tinha lá o Resgatando História, Construindo Cidadania. Então, do segundo semestre de 97 até 2019, muita gente passou por ali, muita gente esteve. Eu cheguei lá, então, por meio da Ju, que é a filha da Magda, que foi uma das pessoas que estava junto nesse grupo com a Madalena, que chegou ali para falar com o Padre Miguel e fazer esse movimento de educação popular naquele espaço. Esse espaço transformou a vida de muita gente. Esse espaço transformou a minha vida. Então, eu, protestante, metida lá no meio dos padres para fazer educação popular.
E aí é isso, esse grande movimento de educação era basicamente num movimento também que vinha da luta já e da organização da comunidade de base, né? Então, as lutas do nosso bairro, eu contei essa de educação, mas outras aconteceram sempre a partir desse movimento da comunidade de base. Então, por isso, para mim, é importante demais esse movimento em que a formação aconteça na base da comunidade eclesial e que ela expande nas lutas populares dos nossos bairros. É assim que a gente vê a construção do Santa Fé, a gente vê a construção do Canaã, a gente vê a construção e a melhoria das lutas todas que a gente tem, então, por transporte, por água. É sempre a partir desse movimento das comunidades e das pessoas que ali estavam. E aí, do entendimento também, então, mas eu não era da comunidade de base lá dentro da Igreja Católica, mas ainda bem que tenho uma família que entendeu também que era nesse movimento que a luta estava e era necessário participar, como é até hoje, né? Eu entendo que tudo que é movimento popular e que vem da sua origem, dessa questão de criticidade, de reflexão, de olhar para a comunidade e querer transformá-la, é um movimento que é adequado para esse, como que eu posso dizer, vem dentro desse movimento também aliado à fé. Então, o que vivemos no Centro Pastoral Santa Fé esteve ali muito presente por esse movimento que criou-se na comunidade de base, que fez um movimento a partir da campanha da fraternidade e que dali olhou para a comunidade e entendeu por anos, né, o que era necessidade do bairro. Ou é óbvio que olhar para aquele espaço do jeito que a gente vê hoje só nos dá tristeza, né? Eu disse para muitos dos que me perguntam, Sara, você sabe o que está acontecendo? Eu cheguei a ir até lá, logo no começo das conversas, de que aquilo viraria o que a gente está vendo hoje, né? E me coloquei também, disse muitas vezes o quanto aquilo me entristecia. Por quê? Porque eu sou uma das pessoas atendidas que, transformado por aquele lugar, conseguiu contribuir por algum tempo ali também. E sei que aqueles jesuítas do início, aqueles jesuítas que estavam conosco naquele momento, entendem também a nossa dor de sermos moradores e olharmos para aquele local hoje e vermos tudo transformado. Eu espero, a minha esperança é de que aquele lugar sirva à nossa comunidade ainda. É com galpão hoje? Não é da melhor forma, não é do jeito mais legal, não é do jeito mais bacana de lembrar do que era e do que a gente viveu ali, porque a gente viveu coisas, de transformação de vidas, né? É muito caro o que a gente viveu ali, e esse caro que eu falo é da afetividade e da transformação. Eu sou profissional hoje por esse histórico de vida que eu fui construindo neste lugar. E atuar neste lugar hoje é dar uma continuidade ao que também o Centro Pastoral Santa Fé me ajudou na formação. Estar na Paulo Prado hoje é estar com uma companheira do Centro Santa Fé, então eu estou lá na Paulo Prado junto com a Suelen. Até o ano passado o Silvério estava junto também ali na Paulo Prado, então a gente falava que a gente ia... A Cíntia, que foi uma educanda do Santa Fé, hoje também é professora na Paulo Prado. Então, eu lembro com muito carinho, mas muito mais do que carinho também, é a questão da transformação, do que foi possível fazer no Centro do Santa Fé.
a partir dessa aliança, então, que você me perguntou, né, Carlos, da igreja junto com a comunidade. Então, o olhar para a comunidade e os desafios todos que se apresentam a partir dessa reflexão que se faz nas comunidades de base são importantes demais. Então, e é dali que muitas coisas aconteceram no nosso bairro. Falamos da Igreja Católica, mas a gente sabe que houve pessoas, lideranças da Igreja Metodista, da Igreja Luterana, presbiteriana, pessoas da Igreja Batista que também contribuem, igrejas, eu falo aqui, protestantes históricas, que colaboraram, mas sempre lembrando que na comunidade de base é que as reflexões eram feitas e vividas. Bacana. Não, que hoje eu acho que vejo, assim, particularmente, né, são papéis diferentes, né, tanto da Igreja Católica hoje dentro do bairro, quanto das protestantes, né. Hoje tem muito mais igrejas protestantes dentro do bairro, muito mais, cada esquina você consegue ver uma igreja, né? As evangélicas pentecostais. Isso, você tem muitas assembleias e derivações, né, desse tipo de orientação dentro do protestantismo. E só que você vê hoje, parece que um isolamento das pessoas, né? Você não tem mais a comunidade, ela só é junto no momento do culto ou no momento da missa, né? É o que eu vejo, né? Particular. Se eu estiver errado, vocês podem me corrigir aí, não tem problema nenhum. É uma leitura que eu tenho, né? Então, que eu acho que é importante, né? Para o desenvolvimento do bairro, essa união fora da igreja, para além do culto e para além da missa, foi muito importante no desenvolvimento do bairro. Aí eu queria puxar agora a dona Marta para ela contar um pouco dessa história dela também na igreja, ali nos anos 80, já um pouco antes, né, da Sara, e principalmente para falar também nesse tema da educação, como que foi a construção da escola Lar Amiguinhos de Jesus, né, que foi a primeira creche do Morro Doce a ser construída pelos próprios moradores. Como que foi isso, Marta? Conta pra gente, por gentileza. Quando a Genoveva me contou, foi maravilhoso. Então, nós temos a igreja, temos a igreja lá, e ao lado e tinha muitas mães que precisavam de trabalhar para ajudar em casa, ajudar a despesa, mas não tinha onde deixar as crianças. E nós, né, atuando na igreja católica, cada um de nós tínhamos o nosso trabalho lá dentro, e a Genoveva era a nossa coordenadora. Ela disse assim, gente, vamos transformar esse salão aí em uma creche, porque vai ajudar muitas mães, e nós vamos poder estar ali junto com as crianças, né? Antes das crianças ficarem em casa sozinhas, jogadas para lá e para cá. Aí resolvemos, né, fazer, Genoveva sempre à frente, uma pessoa de muita sabedoria. Aí usamos e começamos. Ela falou assim, olha, tem que ser voluntário, porque não temos dinheiro, não temos fundo de jeito algum. Aí foi falando com as mães, que estavam na igreja, outros que estavam no evangélico, de toda jeito. Aí essas mães se interessaram também, falaram, não, a gente estamos juntos. Aí foi feita a matrícula das crianças, por 20, 15, 20, aí foi aumentando. Aí a gente... Dona Marta. Nós não tínhamos fundo de jeito... Oi. Dona Marta, deixa só... tá dando um probleminha no seu áudio, a gente vai tentando resolver. Daqui uns 2 minutinhos a gente volta com a senhora, tá? Aí, você tá com um probleminha técnico, o Jefferson tá tentando resolver. Já a gente volta com a senhora. Por enquanto eu vou dando um prosseguimento aqui, já a gente volta, tá? Aí a senhora termina de contar que não tá dando para te ouvir direito. Tá dando um probleminha aí na internet. Então, o Jeff, pode tirar ela da tela, por gentileza, aí, obrigado. Então, já a gente acerta a dona Marta, porque essa história ela é muito boa, que a gente quando entrevistou a dona Genoveva,
Ô, Jeff, quando vocês fizerem alguma coisa aí, vocês avisam pra gente. O Jeff é o nosso, é os nossos bastidores aqui, que ele tá resolvendo as coisas técnicas. Aí já ele dá um toque pra gente, aí a dona Marta volta. Mas enfim, eu vou contando um pouquinho, né? Não vou dar os spoilers da dona Marta, mas só falar um pouquinho do que a Genoveva disse pra gente, né? Que era realmente essa estratégia de você ter a igreja como um dos principais atores dentro da construção do bairro. Então você tinha um conjunto de demandas. Eu preciso de água, eu preciso de creche para os meus filhos, a gente precisa de asfalto, e você tinha um senso de pertencimento, né? De coletividade, que hoje o bairro não tem mais, que é a leitura que a gente fez e que motivou a revista, né? Então, por que o bairro não tem mais essa cultura de luta coletiva, vamos dizer assim? Por que hoje em dia, depois que já se conquistaram muitas e muitas coisas, e ainda várias e várias outras coisas são necessárias, né? Por que não tem mais essa luta? Então, como que era antes? A gente foi pesquisar justamente isso, e foi tentar contar justamente isso por essas pessoas que foram responsáveis, né, por tudo isso. Então, assim, o que eu quero dizer, no fundo, é que a política, ela é justamente esse exemplo do bairro, né? Tem jeito de fazer política de forma honesta e que funcione, com pressão popular, né? É isso, né? A mensagem que a gente quer passar com a revista Memórias do Morro, com os relatos da Sara, os relatos da Dona Marta, é que dá para fazer política fora da corrupção, fora de partido, fora de politicagem, e que não que fora de partido, quando a gente fala fora de partido, não é que a gente está falando de um jeito pejorativo, é errado você entrar em partido político. Não é errado. Tem muita gente honesta dentro de partido, e tem gente honesta fora de partido, gente de honesta dentro e gente desonesta fora, né? Então, você tá dentro ou tá fora de algo não necessariamente te caracteriza como uma pessoa ruim ou boa, né? Tem gente boa e ruim dentro e fora de qualquer lugar, né? Então, só que existem outros meios, né? Se você tem lá, sei lá, tem gente que pensa, se eu entro num partido político, eu vou ser consumido pelo dinheiro, pelo poder, vai subir para minha cabeça, etc. Você tem, que a gente chama de constrangimento, né? São algumas instituições, regras, são leis, às vezes são, vamos dizer assim, que não necessariamente está no papel, mas que isso vai te induzir a um caminho errado, né? É isso que é um constrangimento, né? Coisas que te induzem para um caminho, não necessariamente errado, mas que te induzem para um caminho, né? Ou seja, constranger é justamente você não ter a liberdade de fazer o que você quer, né? Então, inclusive na política fora desses meios, fora dos partidos políticos, existem constrangimentos também. Mas, por outro lado, eles são menores, né? Porque aí, quando você entra no voluntariado, que é a pergunta que eu quero fazer também para a Sara agora, de onde saiu essa vontade dela de participar, né? Porque, assim, parece um negócio meio altruísta, e é de fato, eu acho que é altruísta. De onde surge isso, né? É uma resposta que a gente que está fazendo política dessa forma que eu estou falando, eu, pelo menos, tento me responder, por que diabos eu estou gastando 2, 3 horas do meu dia fazendo algo que, assim, porque aquilo, você tem a sua vida de trabalho, você tem a sua família, só que é necessário, eu entendo assim como necessário. Eu queria passar para a Sara agora, para ela falar um pouco dessa vontade de ser voluntária. Como que surge isso? Não sei se ela já fez essa reflexão, né? Formação, Carlos. Eu acho que se a gente pensar na caminhada, então, das lutas, né? Como a dona Marta estava contando dessa história, né, que ela vai prosseguir falando da creche. Se eu pensar na minha trajetória, se pensar na tua, na da Thaís, da Jamile, de outras pessoas que se colocaram aqui, o quanto essa passagem, então, de que formação, a base educativa, reflexiva, faz diferença nesse movimento de agir. Então,
pensando nessa trajetória que a gente vê no nosso bairro, que vê na nossa experiência de construção de coletivo, eu acho que sempre vem essa questão da base formativa. Então, se a gente pensa nas comunidades de base, nisso que a dona Marta vai contar, a gente sempre pensando, a gente está pensando na reflexão coletiva, né? No que é que vamos construir no coletivo. Hoje, quando eu estou lá na Paulo Prado, e que a gente está num movimento de educação para todos, a gente pensa, então, de novo, faz essa reflexão. Olha o que a gente está vivendo, olha esse tempo de pandemia, né? E que você falou assim, de muitas igrejas no bairro, e que movimento é esse que olha para esse tempo de pandemia, por exemplo, que a gente está vivendo dentro do nosso bairro? Eu sei do grupo das artesãs que vem fazendo um movimento, e é isso que você coloca, né? Político, apartidário, muitas vezes, mas que é essa questão mesmo de se colocar, de como é que a gente olha para as demandas do nosso bairro e consegue fazer uma reflexão conjunta para tomar iniciativas coletivas. Então, o nosso bairro todo foi construído assim, né? O nosso bairro todo, nas suas lutas, desde a passarela, desde os asfaltos, desde o Canaã, da construção do Canaã, a gente tem essa reflexão e esse movimento de formação de base para fazer as alianças necessárias, né? Para fazer essa construção que daí sim precisa partir para um movimento político partidário, porque a gente tem os enfrentamentos, a gente sabe, e aí eu vou dizer bem claro, a gente sabe quando é que o Canaã foi construído, a gente sabe quando é que a gente conseguiu falar, olha, de sequestrar ônibus para que o bairro todo pudesse ter transporte. A gente sabe que momento político partidário a gente estava vivendo. E hoje a gente vive um outro momento de pandemia e de político partidário que infelizmente, não olha para a nossa periferia, né? Então, nesse movimento, estando na Paulo Prado, a gente está nesse movimento de dizer, olha, aglomerar nas escolas, nesse momento em que a gente não vê todos os cuidados dentro do nosso bairro para enfrentamento da pandemia, e esse enfrentamento da pandemia não é só a utilização de máscara, é a utilização de máscara, do distanciamento, do auxílio emergencial, e de tantas outras reflexões que a gente precisa fazer coletivamente para dar sustentação para o nosso bairro. Eu falo que a gente mora no oásis, a gente está cercado pelo Pico, pela rodovia Anhanguera, a gente olha para o nosso contexto e a gente está cercado, e graças a esse momento de voluntariado reflexivo, participativo que a gente tem lá atrás, é que a gente consegue viver de um jeito melhor, que a gente tem saúde, que a gente tem as UBSs, né, que a gente tem um terminal que não atende todo mundo, mas que está ali e que a gente pensa que pode ser ampliado. Então, nessa questão do voluntariado, eu acho que a resposta está na questão da formação, da nossa base, né, que é educação, que é reflexão e que é criticidade. Bacana. Eu acho que é isso. Da minha parte, eu acho que é isso também que a Sara disse. Pode ser que tenha outras coisas, claro, também, mas da minha parte, eu acho que a formação também foi algo muito importante. Agora vamos tentar chamar a dona Marta de novo, para ela contar a história da creche, da primeira creche do Morro Doce. Vamos lá, dona Marta, vamos tentar com a senhora de novo, por gentileza. Então, conforme eu dizia, aí nós começamos o voluntário lá na creche, aí decidimos colocar um nome. Aí foi colocado o nome lá, Escola Amiguinhas de Jesus. E aí nós começamos fazendo voluntário, ajudando as mães, muito felizes, trazendo as crianças para a creche. E lá a gente começamos a pensar, e agora, como que vamos sustentar essas crianças?
E a Mara, e agora entre a Mara e a Genoveva, elas têm muita amizade, conseguimos amigos do Parque São Domingos, da Leopoldina. Começaram a doar para nós calçados, roupas seminovas, brinquedos. E o que nós fazíamos? Começamos a fazer um bazar, vender aquelas coisas assim barato, e com o dinheiro daqueles objetos, é que a gente comprava os alimentos para alimentar as nossas crianças da creche. Foi muito bom. Depois, quando foi um certo tempo, correndo, lutando, corre dali, corre de cá, Genoveva conseguiu um convênio. Conseguiu um convênio. Opa, só um probleminha técnico ali, tá arrumando, ajustando a câmera da dona Marta. Ela já vai dar continuidade ali. Ajustou aí? Foi ou não? Aí, Pode falar. Tenta desligar o notebook. Tá dando microfonia pelo notebook. Tem que deixar só o celular, que aí funciona. Desliga o notebook e deixa só o celular, que senão dá microfonia mesmo. Olá, técnico, gente. É ao vivo. É ao vivo, não tem jeito. É live, né? A gente queria estar... Com o convênio, pronto, agora com a prefeitura, aí ficou bem melhor. Porque aí a gente não precisava assim, fazer mais do que bazar, aquela correria, aquela coisa toda para sustentar, alimentar as nossas crianças. Tínhamos um convênio e a prefeitura decidiu que todas as voluntárias tinham que ser registradas, tinha registro em carteira. Aí a Genoveva falou assim, bom, se for assim, então vai ter direito quem está fazendo voluntário, quem está trabalhando de graça há muito tempo. E foi assim que nós ficamos. Ficamos lá ajudando, as mães também, das crianças e as mães da igreja, tudo junto, em conjunto, trabalhando junto, para melhoria da creche, para melhoria do nosso bairro. Daí a pouco foi 40, 50, foi mais crianças. Muitas crianças. A gente entrava às 7h30 da manhã, até às 4h30 da tarde, 16h30. Mas as crianças saíam dali alimentadas, banho, à noite, à tardezinha, quando ia para casa, já iam tomado uma sopa, né? Então, ajudou muito, muito mesmo as mães. Ajudou muito mesmo as mães. E aí a nossa luta continuou. Não só a creche, né? Amiguinha de Jesus, mas também a nossa luta pelo transporte. Nós não tínhamos ônibus aqui no bairro, na vila, nós não tínhamos, nós tínhamos que ir para Anhanguera, para ir para Lapa, para Cajamar, para onde fosse, Jordanésia, tínhamos que ir para Anhanguera, correndo risco, não tínhamos passarela, então era muito difícil, muito difícil. Aí um dia a Genoveva, Carlos, eu posso falar isso agora? Aí um dia a Genoveva falou assim, gente, vamos lutar pelo transporte, já que nós estamos assim, com a creche já bem avançada, né? Vamos lutar pelo transporte. Aí começamos, foi assim uma equipe de 5, 6, assim lá para Santa Brígida, ali no Mangaló, alguém vocês devem conhecer. E foi falar lá com o senhor Gastão, para ver se a gente conseguia e tal, e nada feito. Foi 1, 2 vezes, depois, ou talvez até mais. Aí um dia ela falou assim, olha, gente, vamos fazer o seguinte, vamos lá, mas vamos levar as crianças da creche, para a gente ver se a gente consegue mais gente, mais crianças, eles aí vão se interessar. E nós levamos, que só deixamos os bebês. Mas os outros de 3 anos e meio, 4 anos acima, nós levamos todos para Santa Brígida, e lá ficamos o dia todo. Eles atendiam um, atendia outro, e nós, plantado ali,
sem nenhum atendimento. As crianças já estavam cansadas, com fome, começaram a comer pipoca, esparramar pipoca para todo lado ali no pátio, comer bolacha, fazer aquela sujeiraiada toda, e eles nada de atender a gente. Aí, daí a pouco, não sei quem foi que teve a ideia deles lá, falaram assim, ó, pega um motorista e um ônibus e manda levar essa turma embora lá para o Morro Doce. Manda eles levar leva essas crianças lá. Nós vamos levar vocês para o Morro Doce. Viemos para o Morro Doce com as crianças, mas sem atendimento. Viemos. As crianças, para eles foi uma festa, porque para eles ir de ônibus, né? Ir embora de ônibus, para eles foi a maior alegria. Vieram gritando, cantando, muito, muito legal. No caminho, no trajeto, Genoveva teve uma ideia. Falou assim, olha, nós vamos chegar lá, nós não vamos liberar o motorista. Nós vamos segurar o motorista e esse ônibus para dar uma pressão, para fazer uma pressão para ver se depois o pessoal nos atende. Aí chegou lá, quando chegamos na creche, tiramos as crianças, tudo, as crianças já foram lá para dentro da crechinha, lá cuidar, tomar banho, e nós ficamos um pouco de gente ali. Aí foi falado assim, olha, o senhor não vai embora agora, o senhor vai ficar aqui. O motorista se desesperou, deu uma tremedeira no homem, parecia que o homem ia desmaiar. Falou, não vai faltar nada para o senhor vai ter água, geladinha, lanche, cafezinho, mas nós não podemos liberar o senhor. Aí ele, gente, eu vou perder o meu emprego, não vai perder seu emprego nada, eu vou ser mandado embora, não vai. Aí nós ficamos ali, e aí depois, não sei, foi o Celso, teve a ideia de, falou assim, vamos murchar o pneu do ônibus, que pelo menos ele não tenta sair daqui com o ônibus com o pneu murcho. Aí fizeram isso. Aí ficamos ali, o senhor teve água, café, lanche, tudo, e os homens conversando com ele, tentando acalmá-lo, até que já ligaram para lá, para Santa Brígida, para a garagem, aí veio acho que 3 pessoas de lá, conversaram já com os líderes aí ficou assim, isso já deu um prazo, até um dia a gente volta aqui para a gente ver como que vai ficar. E foi assim, gente, se nós não tivesse, se a Genoveva não tivesse essa ideia, e todas nós juntas, para sequestrar, assim, no bom sentido, esse ônibus, hoje, é claro que a gente teria já transporte, mas acho que iam demorar muito mais tempo. Foi assim, foi interessante, foi engraçado, porque todo mundo achou graça do que nós fizemos, né? E depois eles vieram depois, os tempos, mandaram alguém vir para testar, vir com ônibus para ver, tal. Aí foi um ônibus em Santa Fé. Depois, lá para Santa Fé. Depois veio para cá, para o Morro Doce, Lapa. Mas o pessoal do Santa Fé ficaram, assim, meio chateado, porque disse que quando o ônibus chegava lá no Santa Fé, todo o pessoal daqui estava muito cheio de barro nos pés, sujava o calçado, aquela coisa toda, sabe? Não briga, mas foi até engraçado, interessante. E depois disso, ficou um ônibus nosso aqui, 8050, Morro Doce, Lapa, e o 80, depois a Genoveva falou, não é justo, tem muita gente nas áreas para lá, de Quintara, Montebello, vamos lutar para a gente conseguir também um ônibus. Conseguimos 8622, e faz da quinta área até lá o Praça Ramos de Azevedo, e depois continuamos a luta para conseguir mais um ônibus, porque tinha muita gente que ia para Perus, e não tinha que tomar ônibus, era difícil. Continuamos a nossa luta, conseguimos o ônibus 8055, saía daqui do ponto final do 8050 aqui em cima, Morro Doce, até Perus. Então, foi essa a nossa luta com o transporte, com o ônibus. Foi interessante, muita pessoa falou, esses baderneiros sequestrando o ônibus, mas não foi baderna. Foi uma coisa, assim, muito interessante, porque se não tínhamos feito isso, ia demorar muito mais para a gente conseguir o ônibus aqui.
E hoje, graças a Deus, todo mundo, né, se utiliza desse ônibus, né, Morro Doce, Lapa, agora não tem mais o ônibus, mas tem a Piruinha que vai para Perus, Morro dos Perus, né, lotação, temos o Praça Ramos aqui Morro Doce até o Praça Ramos de Azevedo. Então, graças a Deus, essa foi a nossa luta, uma luta com fé, luta com coragem, a luta sempre colocando Deus em primeiro lugar, em tudo que nós fazíamos, nós colocávamos Deus em primeiro lugar. E por isso, hoje, graças a Deus, está uma parte, pelo menos, já bem evoluída. Sensacional, Obrigada. dona Marta. Não, eu acho essa história do sequestro engraçada, maravilhosa, né? Bastante gente comentou aí. Acho que o Renato comentou aí também, há alguns tempos atrás, que ele perguntou aí, se a live vai ficar disponível para ver depois. Vai ficar no YouTube nosso, a gente tem um canal no YouTube, a live vai para lá também. E vai ficar acho que no Facebook ela fica também, mas no YouTube é certeza, não sei se no Facebook fica. Mas no YouTube é certeza, a gente tem um canal lá, depois a gente posta, compartilha de novo a live, dá para vocês assistirem do começo até o final. Mas o que eu queria dizer é que, desse depoimento da dona Marta agora, é que, mesmo atualmente, a gente vê alguns protestos que... Gente, protesto tem que incomodar. O pessoal reclama muito, né, de protesto... atrapalha o trânsito, tá atrapalhando o trabalhador. Gente, protesto, ele é feito para incomodar. É óbvio que o alvo não é o trabalhador. O alvo é o poder público, é a imprensa. Só que a imprensa não vai divulgar absolutamente nada que não está incomodando ninguém, né? Não vira notícia. Você só consegue que a sua pauta vire, que ela se expanda para além das pessoas que estão precisando, quando gente que tem esses mecanismos para disseminar essas informações prestem atenção. Então, a mídia. Então, por exemplo, a dona Marta falou aí, depois desse episódio, os responsáveis, tanto da empresa de ônibus quanto da prefeitura, não tinham o que fazer. O que eles perceberam? Pô, tem gente precisando ali de transporte. Porque, às vezes, a gente acha que é fácil ser prefeito de São Paulo. São Paulo é uma cidade, gente, gigantesca, do tamanho de um país. Né? A gente tem países muito menores do que São Paulo. Né? O prefeito, ele nunca que ele vai conhecer todos os problemas da cidade, e é por isso que existem as subprefeituras, inclusive. Né? Porque as subprefeituras estão muito mais próximas, evidentemente, dos problemas das pessoas. Só que hoje, as subprefeituras não têm mais poder, vamos dizer assim, orçamentário, né? Que a gente chama de capacidade estatal, ou seja, não tem dinheiro, não tem funcionário adequado, não tem um conjunto de especialistas adequados, e, evidentemente, também não atende, por esses motivos que eu falei, as demandas desse bairro, desses distritos, né, na verdade. Então, só que a gente até disponibiliza aí, se vocês voltarem alguns posts atrás, quem quiser depois pode chamar aí no chat do coletivo, do Anhanguera Luta e Resistência, a gente tem dados para mostrando como que a subprefeitura gasta o dinheiro nosso. Né? A gente sempre monitora, né? Inclusive agora vai ter novas discussões sobre orçamento e tal para subprefeituras, né? A gente está sempre tentando chamar a gente para essas discussões, que é importante, né? Em 2018, se não me engano, a gente conseguiu chamar bastante gente para discutir o transporte público de novo, né? Voltando, é aquilo que eu falei, os problemas eles vão voltando, né? Da dona Marta aí contou uma história maravilhosa de gente que lutou pelo transporte, e em 2018 tinha um edital que estava planejando cortar várias linhas de transporte do bairro. Você vê, depois de toda essa luta, não adianta, ela vai passando para gente, e aí você tem que formar novas mobilizações. A gente foi lá, chamou um monte de gente para uma audiência pública lá no céu, lotamos o céu, e no final das contas o edital estava todo zoado, estava todo irregular, enfim, não deu em nada, né? Então não mudou muito, mas a pressão foi importante, né? Foi secretário do transporte lá no bairro, foi vereador lá no bairro, foi a subprefeita lá no bairro, e a gente lotou o céu lá e falou que não quer, e acabou, é isso, né? É o poder da mobilização popular, o poder do protesto é exatamente esse, né? Então, assim, até me falei muito aqui, mas acho que é um tema muito caro para a gente que é do coletivo,
né, que é o de mobilização popular, e que tem, assim, que se desenvolveu na história do bairro desde os primeiros momentos dele. Agora eu queria fazer uma pergunta, voltando para a Sara, né, sobre justamente como que a gente consegue transmitir isso por meio da educação, né? Então, esses mecanismos de educação popular que tinham lá no começo dos anos 90, por aí, como você já comentou, já não é tão forte hoje. Como que a gente consegue, será que é pelas próprias escolas, a gente tem um Renato aí comentando também que é professor, será que a gente consegue, por meio da própria educação dentro das escolas, passar essa história de luta para os alunos de forma mais territorializada, porque cada bairro tem uma história, né? Cada distrito tem sua própria história. Eu quero contar para vocês que uma pessoa que está bastante ativa aqui nos comentários da live aqui é a Lu Camilo, e ela é AD, né, da Paulo Prado. Ela foi moradora, agora ela não está mais aqui, mas ela foi moradora, ainda é daqui, né, Lu? E é a AD, assistente de direção aqui na Paulo Prado também. Eu acredito, Carlos, no poder transformador que a educação tem. E no poder... E aí eu volto na questão do que a gente está vivendo hoje, dessa crise pandêmica que a gente vive e que de alguma forma, na educação, a gente teve um impacto muito grande. Quando você coloca, né, todos esses movimentos que a gente teve, foi com aglomeração. E a escola, por si, é um espaço de aglomeração. Falando do nosso território, do nosso Morro Doce, a gente vive espaços de aglomeração mesmo nesse tempo de pandemia. A gente já perdeu vidas, né, nesse tempo de pandemia. E as lutas que a gente tem e que a gente percebe fazendo que ciclicamente tem voltando, eu acho que nos remetem a de novo nos organizarmos. E eu acredito na educação fazendo esse movimento também. Então, você falou do transporte. Nesse tempo de pandemia, a gente perdeu uma linha de ônibus no nosso bairro. E quantos de nós percebemos isso? A gente não tem mais o ônibus azulzinho, né? Que é como a gente falava. Como educadora da Paulo Prado, eu penso que isso é algo que precisa estar pautado nas nossas lutas. Por quê? Porque nossa escola tem um número enorme de alunos que passou na ETEC. E uma das ETECs que os nossos alunos escolhem é a ETEC de Santana do Parnaíba. E nesse momento, se as aulas deles estivessem presencial, eles não tinham mais o acesso com o ônibus que chegava lá em Santana, no centro de Santana do Parnaíba. E simplesmente foi tirado essa linha. Por conta da pandemia, não tinha tanta gente na circulação. Opa, pera lá. Foi a mesma coisa que a gente ouviu quando tiraram o ônibus da linha que ia para Perus. Né? E a gente falou, opa, a gente não pode ficar sem. A gente precisa dessa mobilidade. E é assim que eu penso também que a gente precisa da mobilidade indo para Santana do Parnaíba também. Então, pelo viés da educação e acreditando que esse movimento de educação ele pode acontecer, e dentro do nosso território a gente tem escolas, né, municipais e estaduais que estão na luta. A gente teria muitas coisas aqui para dizer dessa caminhada e de luta da educação, né? O quanto a formação de professores agora do Gusmão tem um trabalho fantástico para mudar o estigma que a escola teve por alguns anos, né? Uma identidade que não é verdadeira da escola, mas é de gente que luta. Então, a gente tem um grupo lá de professores que faz esse movimento de resgate e de formação
dos nossos estudantes que estão hoje no Gusmão. Assim como na Paulo Prado a gente tem feito. E aí eu volto nessa questão que a gente está tendo de lutas do momento. Então, você falou do transporte lá, né, de 2018, 2019, que a gente acompanhou. A perda que a gente teve, então, nesse momento de pandemia. Estando na coordenação, eu teria muitas questões muito sérias também eu vou dizer, de descaso em alguns momentos da manutenção para os nossos alunos estudarem nesse tempo de pandemia, dentro do nosso bairro, dentro do nosso território Morro Doce. As lutas, não basta a gente ter um prédio, a gente precisa ter um prédio e pessoas que se importam onde esse prédio está, né? No movimento de luta, no atendimento ao público que está ali, que vem para ali. Então, eu acredito que a educação transforma e é por meio dela, e como disse a dona Marta, nesse movimento que reúne pessoas que pensam junto, e que, como você disse, que fazem protestos para incomodar, que transformam, que não vão prejudicar, né? Eu adoro essa parte da história do ônibus que a dona Marta contou, que eu falo que o motorista se sentiu até muito bem acolhido pelas mulheres, né? Porque ele recebeu, ele estava preocupado com o emprego dele, é óbvio, ele era o responsável ali, mas ele foi acolhido. E nesse momento, essa história do ônibus, eu acho que traz muito isso. Eu acho que a gente precisa fazer as acolhidas, tanto de demandas quanto dos espaços que já temos, para continuar a luta. E a educação é uma delas, e é por meio dela, sim, eu acredito. Não, bacana. Não, eu também. Mas tem um elemento que eu acho que é importante também, que é da necessidade urgente, que é o caso, por exemplo, de pessoas porque isso, a gente está falando aqui do Morro Doce, que já é um bairro que, assim, apesar de todos os problemas, ele, por meio das lutas, já conseguiu conquistar várias coisas, né? Mas, por exemplo, se você pegar outros bairros, por exemplo, Cidade Ademar hoje não tem um único equipamento cultural, um único. A gente, no Morro Doce, no distrito Anhanguera, ali, né, abarcando tudo, a gente tem 2 equipamentos culturais. No comecinho da live, a gente falou que o Morro Doce é gigante, que tem mais de 100 mil pessoas no distrito Anhanguera, certo? E você tem 2 equipamentos culturais para 100 mil pessoas, para mais de 100 mil pessoas. É assim que funciona São Paulo. Enquanto que na Sé, ou na República, se você juntar desses 2 distritos que mora uma quantidade muito pequena de pessoas, você tem centenas de equipamentos culturais. Entendeu? Então, são lutas que vão continuando e que a cada distrito são diferentes. Então, tem essa necessidade de urgência que eu acho que é mais o caso da Mata, da Genoveva, das pessoas que lutavam para quando o bairro não tinha nada. Então, um negócio assim, ou eu me viro agora, ou eu tenho que entrar nessa luta, nessa batalha aqui, ou eu não vou ter o básico, né? Então, tem esses contextos também que para esses processos de luta são, acho que, bem importantes, né? Para a gente tentar entender como que surgem essas coisas, né? E às vezes a gente tentar também distinguir o que é necessário, o que é urgente para a gente, o que não é urgente. Cultura é urgente para a gente? Eu acho que tinha que ser. Lazer é urgente para a gente? Eu acho que tinha que ser. Né? E por que não está sendo hoje no bairro? Por que a gente não tem mais esse esforço de mobilização para conseguir essas coisas que são extremamente importantes? Né? Porque uma das pautas de 2018, que foi principal assim, nas eleições, foi de que o Brasil era um país inseguro, que tinha que ter segurança pública boa, que tinha que ter segurança pública firme. E o lazer é uma das e o lazer e a cultura é uma das partes mais importantes que existe para você ter um país seguro. Porque se as crianças, se os jovens estão em equipamentos culturais, estão estudando, estão jogando futebol, estão jogando vôlei, seja lá o que for,
eles não estão nas ruas, eles não são presas fáceis para o mercado das drogas. Então, isso diminui tanto a sensação de perigo, né, que é causada na segurança pública. Agora eu queria passar para... A gente está quase terminando aqui, né, a gente marcou para terminar 6h30, eu queria passar para a dona Marta comentar um pouco do que ela acha da... A Sara já comentou da parte dela, agora eu queria que a dona Marta comentasse o que ela acha do papel que a igreja teve lá no passado, né? Eu falei já a minha opinião, queria ouvir a opinião da dona Marta, e por que ela acha que não tem mais, que a igreja já não tem mais hoje esse papel de mobilizar tantas pessoas assim em prol dessas lutas hoje em dia, né? Qual que é a opinião dela? Não sei se ela... Então, Carlos, eu vejo assim também que, não sei, antes parece que a gente era mais unidos. A gente era mais unidos. Não é que hoje não somos unidos, mas antes a gente era mais unidos, o povo parece que tinha mais tempo, vamos dizer assim, para sair, para lutar, para conseguir, para juntos conseguir algo, né? E hoje parece que está muito meio devagar. A gente tem tentado, né, reunir as pessoas, muitos têm vontade, né? E vai. Agora, então fica assim, eu vejo isso, assim, as dificuldades das pessoas. Não sei se é por conta do trabalho, que tem que trabalhar muito para dar conta da casa, da família, não sei. A gente vê isso, eu vejo, assim, no meu ver, eu vejo assim, que hoje está meio, assim, as pessoas mais distantes, assim, um pouco, umas da outra, para se juntar, para correr atrás de melhorias para o nosso bairro, que nem você está falando do lazer. Os jovens não têm mesmo lazer. Os jovens saem fora para buscar coisas lá fora que não são interessantes. Antes, eu lembro, assim, que aí nas pizzarias tinha um parquinho de diversão, roda gigante, as coisas. Eu lembro, eu levava as minhas meninas lá. Levava as minhas meninas na quinta área, lá que tinha um parquinho também. Era tão gostoso, tão gratificante. E hoje, os jovens não têm nada aqui para, vamos dizer, nada aqui no bairro. Os jovens saem para fora. Então, a gente tinha que reunir novamente, começar a fazer, para ver se a gente conseguia algo aqui para o nosso bairro, para atrair os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes. Bacana, não, concordo, né? Tem essa sensação mesmo. Agora, a gente já tá chegando no final, gente, da live. Queria agradecer todo mundo que ficou aí, que ouviu a gente, que parou, tirou só 1h20 aí que a gente tá apresentando essa história, né, essas memórias do Morro Doce, por meio da Sara e da dona Marta. Né, queria agradecer o povo que ficou aí, que está aí. Só vou agora passar para as duas, para elas passarem uma mensagem de encerramento, né? Para elas falar, podem se sentir à vontade para falar o que vocês quiserem, se tiver algum tipo de mensagem, enfim, que vocês queiram passar, se vocês quiserem divulgar alguma coisa também, estão livres. Queria passar para a Sara agora, depois a gente passa para a Marta e volta para mim. Eu quero terminar deixando meus parabéns para o coletivo, para esse momento em que jovens, né, eles foram buscar a memória do bairro, Dona Marta, Genoveva, Madalena e tantos outros que a gente tem como referência. Eu tenho como referência na minha formação de participação popular, né, no bairro. E é um grupo muito jovem. Que bom que isso está dando certo e que vocês se encontraram e que estão registrando essa memória do morro, né? Como é o nome da revista. Eu quero dizer que estar participando é estar deixando registrado também que eu estou e continuo colaborando com a construção do nosso bairro. Esse bairro me formou, é óbvio, né, nessa formação cidadã, crítica, né, junto aí com a minha família, de participação das lutas que a gente vê acontecer. E essas lutas não terminaram, elas se modificam
e elas trazem novos desafios, que é bom demais ver esse grupo tão jovem se encontrando, se reunindo do jeito que é possível nesse momento para fazer esse enfrentamento. Da minha parte, contribuo sempre com a educação, pensando que a educação transforma, que a educação junta, que a educação, nesse momento, está se renovando, nesse momento a gente está aprendendo a ser e fazer de um outro jeito, mas sempre pensando que nós estamos a serviço da nossa comunidade, né? Nós não estamos isolados e sozinhos, nós vivemos em comunidade, e isso transforma as vidas, e isso faz diferença na construção coletiva do nosso bairro. Então, estou à disposição, tenho o meu trabalho na escola, mas também sou pessoa, sou moradora, sou cidadã deste bairro, e estou para atuar nele, né? Não sou como eu posso dizer, não estou aqui usando o bairro como um bairro dormitório, né? Não, eu estou aqui, aqui é a minha vivência, é aqui que eu faço a minha história. Eu tenho um amigo que fala assim, Sara, você é muito bairrista. Eu falei, sou, porque como alguém colocou aqui no chat também, é aqui que eu me formei, é aqui que eu estou para fazer a minha história e contribuir na história de outros e de outras. Então, parabéns ao coletivo Anhanguera, Luta e Resistência, parabéns, Dona Marta, e falando o nome da Dona Marta, eu quero reverenciar todas as mulheres e todos os homens que construíram a luta no nosso bairro, e muito obrigada mesmo por registrarem a memória do nosso bairro. Eu que agradeço, Sara. Agora queria passar a palavra para a Dona Marta, por gentileza. Agradecer a toda a equipe, agradecer por essa oportunidade, parabenizar cada um de vocês e dizer assim, vamos continuar essa luta, vamos continuar, e pedir também assim que os jovens, né, puderem fazer assim voluntário, quando sair um trabalho, os jovens vêm fazer voluntário, que isso faz uma grande diferença, tá? E agradecer a todos vocês, agradecer, muito obrigado, Carlos, viu, por essa oportunidade de participar aqui dessa live. Eu agradeço a cada um de vocês. Gente que te agradece, Dona Marta, pelo amor de Deus. É muito, muito bom ouvir a senhora, né? É um prazer conhecer, né? Eu já conheço sua filha faz mais de um ano aí já, não conhecia a senhora ainda, né? Infelizmente por conta da pandemia a gente não vai poder se ver, mas espero que a gente possa se ver logo, marcar uma conversa, marcar um papo pessoalmente, que é mais bacana, né? Então, gente, essa é a mensagem que a gente queria passar hoje. Acessem o conteúdo da revista, a revista ela está disponível nas nossas páginas, tem lá o link, já tem mais de 600 downloads já essa revista, tá rodando bairros e bairros aí por São Paulo. A gente vai entregar cerca de 1.000 unidades da revista para as pessoas aí no bairro, de forma assim, quase que aleatória, né? A gente vai tentar montar uma logística aí para entregar. A gente vai entregar para as escolas, né? Se tiver professor aí assistindo, diretor, diretora, fique tranquilos que se vocês dão aula no Morro Doce, no Distrito Anhanguera, vocês vão receber uma versão da revista. A gente fez muito pensando em vocês também, porque a gente quer muito ter essa articulação com a educação, né? Que a Sara comentou. E queria também mencionar que outras pessoas, né? Queria agradecer todo mundo que participou do projeto. Então, assim, essa live está encerrando esse ciclo, né? A gente não encerra o trabalho sobre memória no bairro. Tanto é que a gente está terminando o site justamente para pensar nesse projeto de forma que ele seja sustentável. Então a gente vai colocar mais informações lá, a gente vai colocar todo o nosso acervo de fotos. Se vocês quiserem dar uma olhada, vai estar lá também. Então, gente, muito obrigado a todos por ter ficado aqui até o final. Esse projeto é de todo mundo, esse projeto é do bairro, esse projeto é do distrito, esse projeto é meu, é da Sara, é da Marta, Queria agradecer a Cida, ao Guilherme, queria agradecer a Thaís, queria agradecer ao Jeff, que é todo mundo do Anhanguera Luta e Resistência, a Ariane, que participou com poema, o Gui Fiorin também, que participou ajudando a gente com foto, enfim,
toda a galera. Se eu esqueci de alguém, gente, me perdoa. Minha memória não é muito boa. Mas é isso. Brigadão, galera. Tchau. Abraço.